Ok. Boa tarde a todos os colegas que estão aí antenados com a mais uma webinar do Sindifisco Goiás. Nós estamos hoje com a ilustre presença dos nossos colegas servidores públicos, né? O Rudinei Marques, presidente do FONACAT, da Unafisco, Unacom Nacional, né? O Francelino, diretor da FENAFISCO, nossa entidade em nível federal, o Bruno da Badia, nosso secretário de administração e futuro colega de pasta aí, num futuro próximo, estaremos trabalhando juntos, se Deus quiser. Hoje nós vamos falar sobre a reforma administrativa, né, a defesa do serviço público e dos servidores, né? Vamos falar um pouco das mudanças da PEC 32, mas, de antemão, em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos os auditores fiscais da Receita Estadual de Goiás, filiados à Sindifisco e também à FENAFISCO, né? Nossos colegas que laboram diariamente na sua atividade fim, né? Com carreira de Estado, defensores do patrimônio público, defensores da sociedade, somos nós, todos servidores públicos, e em especial o Dia do Auditor, hoje, 21 de setembro. Né? Somos aqueles que estão na ponta da arrecadação, que financiam, garantem o financiamento das políticas públicas e atendimento à sociedade. Então, nesse dia de hoje, em nome de toda a diretoria, em nome de todos os colaboradores e de todos os membros do Conselho Fiscal, Sindical, parabenizar toda a categoria dos auditores fiscais de Goiás e do Brasil, seja federal, seja estaduais, distritais, seja municipais. Esse dia foi reservado para homenagear, né, nossa carreira, nosso cargo, é essencial o funcionamento do Estado, né, um comando constitucional, a administração tributária, que tem como seus auditores a carreira típica e carreira de frente, né? Então, eu queria fazer a apresentação, primeiramente, aqui dos nossos colegas agora. Rudinei Marques, presidente do FONACAT e do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle. Bruno da Badia, secretário de Estado da Administração de Goiás. Ele é consultor legislativo, né, na área de finanças públicas, da Câmara dos Deputados, e foi auditor do Tribunal de Contas. E Francelino das Chagas Valença Júnior, nosso nobre colega da FENAFISCO, diretor de formação sindical e relações intersindicais e ex-presidente do Sindifisco Pernambuco. E hoje nós vamos começar pelo nosso nobre colega Bruno da Badia, secretário de administração, vai nos dar um cenário, né, um quadro aí do que muda nessa reforma proposta pelo governo, entregue à Câmara dos Deputados. Nós vamos abrir com ele. E eu vou começar lendo uma frase que eu extraí aqui de uma entrevista do ministro Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência da República. Ele falou assim, que procuramos uma forma de dar ao Estado brasileiro a possibilidade de se modernizar, de ter formas de contratação, novas formas de contratação, de ter uma forma de ingresso no serviço público para atender demandas sazonais. São mecanismos muito difíceis na legislação vigente. Sobre os possíveis receios de funcionários que já estão inseridos no atual sistema, o ministro afirmou que há uma diretriz do presidente Bolsonaro sobre o caso que guiará o debate. Não vamos mexer com o que já está dentro, mas vamos flexibilizar para quem vai entrar. Ele disse ainda que há uma preocupação legítima com as pessoas que optaram por dedicar a vida ao funcionalismo público, que consiste em servir a sociedade através do trabalho no governo. As pessoas não são peças, elas têm importância. Temos que valorizá-las, respeitá-las, tratá-las de forma digna, sobretudo porque só chegamos aqui por causa daqueles que nos antecedem. Esta foi parte da entrevista do secretário da Presidência da República, Jorge Oliveira, e aí eu passo a palavra ao nosso colega Bruno Magalhães da Badia, secretário de Administração. Seja bem-vindo, Bruno. Paulão, meu amigo, boa tarde, Rudinei, boa tarde, Francelino, a todos que nos acompanham. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder participar de um debate para elucidar uma questão tão importante quanto essa proposta de reforma administrativa
com um quórum tão qualificado quanto os auditores e os servidores aqui representados. Deixo aqui também meus parabéns para a categoria, categoria absolutamente necessária, de suma importância para a democracia, para a redistribuição de recursos, para combate à pobreza, inclusive para a justiça fiscal. O Paulão mencionou que, de fato, eu sou possivelmente virei a ser um auditor fiscal, e, independentemente disso, sou servidor efetivo já, fui auditor de Tribunal de Contas e defendo a importância das carreiras de Estado para a defesa da democracia. O que não invalida, nas palavras do próprio secretário Jorge, como o Paulo mencionou, a necessidade de se repensar, a necessidade de se reformar o Estado. A verdade é que a sociedade muda, as tecnologias mudam, o que a gente percebe é que, de fato, a forma do Estado se relacionar com o seu administrado e se relacionar com seus gestores também mudou, e eu acho que a reforma é uma tentativa de se materializar de forma normativa essa mudança. Pode ser que alguns pontos precisem ser melhorados, alguns pontos não sejam aprovados, mas eu acho que a necessidade da evolução ela é inegável. Gostaria até de destacar aqui no estado de Goiás, a carreira dos auditores fiscais é uma das poucas carreiras que tem a avaliação de desempenho prevista em lei como condição de evolução na carreira. Como condição de evolução na carreira, para ter progressão, para ter promoção, uma das carreiras mais modernas dentro do Estado. E isso a gente vê na qualidade do trabalho, no sistema que ofere a produtividade e na qualidade do trabalho. Então, de cara, algo que a reforma traz de forma muito específica é vedação a progressões e promoções pelo simples decurso de tempo. Eu acho que fugir da análise de desempenho não é mais uma opção. E o fisco goiano é uma prova disso. A evolução nas carreiras, mediada perante um desempenho satisfatório na gestão, é algo que não dá mais para a gente voltar atrás. Mas, para além disso, a reforma traz uma primeira grande alteração, que é o fim do regime jurídico único. A reforma agora traz a possibilidade de distinção entre as chamadas carreiras típicas de Estado, e esses cargos, sim, são cargos que vão gerar estabilidade, e cargos que serão providos por prazo indeterminado. Ou seja, não há uma perspectiva de fim deste prazo, mas também não há expectativa de permanência nele eternamente. E aí a própria reforma vem e lá no outro dispositivo, mais adiante, diz o seguinte: cabe ao chefe do poder determinar, dizer quais carreiras ou atividades se tornaram obsoletas em função do passar do tempo e, eventualmente, extinguir estes cargos. A gente entende, eu entendo particularmente, e como alguém que é servidor público do Congresso Nacional, eu entendo que haverá sempre uma guerra de narrativas. Eu acho que nem os servidores públicos, nem o governo que pretende aprovar a reforma ganham com a guerra de narrativas. É preciso a gente trazer à tona dados e números para tentar provar isso daí. A verdade é que, por exemplo, existem até hoje, em alguns órgãos públicos federais, no Congresso, etc., resquícios de cargos de ascensoristas, de garçons, enfim, de atividades que já estão em desuso, que já são obsoletas e que são perpetuadas com altos salários, salários que eventualmente podem estar pagando aí 3, 4, 5 vezes o salário de um médico do SUS. Então, é uma crítica que precisa ser feita, em que pese o número desses funcionários ser pequeno, e aí sim a mídia ou quem quer que seja usar isso como uma questão de narrativa. Mas é inegável que existe, de alguma maneira, uma evolução que torna algumas funções obsoletas, algumas funções não mais necessárias. Dentro desse modelo de prazo, de vínculo por prazo determinado, então, o que me preocupa particularmente, que eu acho que precisa ser trabalhado nessa PEC, é a questão de critérios para eliminação dos cargos, assim como me preocupa a figura do vínculo de experiência, esse vínculo aí temporal de 1 ou 2 anos,
seja um ano no cargo com prazo indeterminado ou 2 anos para os cargos típicos de Estado, que são vínculos que serão fases do processo seletivo e condições para a efetivação. De fato, como a reforma foi proposta, não está muito claro o que vai ser avaliado dentro desse vínculo. E, sabendo que ainda, infelizmente, o Estado brasileiro não é regido por uma isonomia política como nós gostaríamos que fosse, há, de fato, nesse vínculo de experiência, margem para que exista algum tipo de ingerência política na seleção de quem serão os candidatos, ou efetivados, ou tornados lá, digamos, efetivos dentro daquilo que seria o cargo de prazo determinado. Então, eu não acho que trazer o bojo da experiência ou do desempenho para o processo seja ruim, mas o importante é entender que regras claras precisam ser estabelecidas dentro desse processo para que a gente possa evitar que trocas de governos, trocas de mandatos possam interferir sobremaneira na qualidade, principalmente, como a gente sabe muito bem aqui, na continuidade do serviço público. Muito do serviço público está na cabeça de quem está trabalhando. Então, garantir que exista, que isso seja perpétuo, que isso passe adiante, é importante na mitigação dessas influências políticas. Para além disso, o que a reforma traz? Algumas questões que valem o destaque. A dedicação exclusiva para cargos típicos de Estado. Então, cargos típicos de Estado agora vão precisar ter dedicação exclusiva, com exceção da possibilidade de exercício do magistério, né? Então, o que a Constituição trazia antes como regra para acumulação de cargos públicos, agora vai envolver atividades públicas e privadas. Então, os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, e eu entendi desta maneira o que a PEC está trazendo, se a carreira é declarada típica de Estado, e ela é tão importante para ser declarada neste rol, os servidores devem ter dedicação exclusiva a ela, configurando algum tipo de conflito de interesse à manutenção de outra atividade remunerada, com exceção da atividade do magistério da sala de aula. A princípio, particularmente, eu não vejo isso com maus olhos, considerando experiências próprias que, eventualmente, a gente conhece de quem até se aproveita e logra da experiência do cargo público para se dedicar mais a atividades privadas do que a atividade pública, que fez com que ele estivesse no pequeno rol de agora em diante, classificado como servidores efetivos, carreiras típicas de Estado. Então, é mais uma alteração que foi promovida. A reforma visa, obviamente, alterar vínculos de aqui em diante, daqui para frente. Então, como o próprio ministro mencionou também, aqueles que são servidores efetivos, ou mesmo aqueles que estão em vias de serem efetivados, ou seja, já foram admitidos ao serviço público antes da promulgação da reforma, seriam regidos pelas normas anteriores e somente quem entrasse no serviço público adiante estaria regido pelas novas normas. Existe todo esse processo a possibilidade de criarmos algumas castas dentro do serviço público. Os efetivos antes da reforma, os efetivos pós-reforma e os de prazo determinado. Então, de alguma maneira, segregar o serviço público do ponto de vista de gestão de pessoas pode não ser muito efetivo, justamente porque as políticas de gestão de pessoas, de atração, capacitação e qualificação, elas deveriam ser unificadas. Então, é importante entender, nesse processo de alteração, como é que isso vai se desenrolar, como é que vai se desenrolar a política de gestão de pessoas, qualificação e atração para o longo prazo, de forma que não haja uma segregação tão grande assim dentro do Estado. Algumas outras alterações que foram trazidas, de alguma maneira, aqui em Goiás, inclusive, já foram empreendidas, como, por exemplo, o fim de licenças ou verbas que sejam decorrentes do tempo de serviço. Então, a gente sabe que carreiras que recebem mediante subsídio já não possuíam esse tipo de remuneração, mas diversas outras carreiras tinham o chamado quinquênio ou adicionais de tempos de serviço. Aqui em Goiás, na última reforma, isso foi alterado, também na linha de que
a evolução nas carreiras não deve ocorrer de forma inercial, pelo mero decurso de tempo, e sim por critérios objetivos de produtividade e desempenho. Mas também a reforma avançou um pouco mais. Onde ainda existia, também não era o nosso caso, trouxe o fim de incorporações e trouxe uma situação curiosa, que eu confesso que eu ainda não sei traçar um julgamento sobre ela, que é o fim da redução de jornada com proporcional redução de remuneração daquelas carreiras chamadas típicas de Estado. Então, por exemplo, hoje o Estado de Goiás permite, a pedido, que o servidor possa ter reduzido a sua carga horária em 25% e também a sua remuneração. Depois disso daqui, os ocupantes de cargos tipos de Estado não poderão ter tal faculdade. O que também me parece, talvez seja na linha de que, se determinada carreira foi dita típica de Estado, não faria sentido o Estado autorizar a redução do cumprimento da jornada desse corpo, que é cada vez menor. O Paulo sabe exatamente disso aqui, como as carreiras típicas em Goiás, no próprio governo federal, são cada vez menos numerosas. Então, talvez não faça sentido o Estado prescindir dessa mão de obra, ainda que diminuindo a remuneração. Mas é um outro dispositivo que essa reforma traz. E, além disso, ela traz a possibilidade, ela elenca as condições em que a contratação temporária é permitida. Então, foi revogado o dispositivo que trazia uma condição mais genérica e foi trazido um dispositivo que traz algumas condições um pouco mais razoáveis para a contratação temporária. Seja ela calamidade e emergência, que é bem claro, mas também para o desempenho de atividades e projetos que tenham prazo determinado, um escopo muito fixo. A verdade é que nós sabemos, os números estão aí, que há uma pressão muito grande sobre as previdências, os regimes próprios de previdência, ao mesmo tempo em que há uma grande dificuldade em carreiras um pouco diferentes das carreiras de auditores, mas em carreiras um pouco mais genéricas, há uma grande dificuldade com o problema de desvio de função. Então, o desvio de função acaba sendo um empecilho para a gestão de pessoas no setor público, de tal forma que nós temos, inexoravelmente, em todo o governo federal e nos estados, até onde eu conheço, uma dificuldade de melhor aproveitamento de pessoal num local onde a necessidade se apresentou mais importante agora, em detrimento de outro local. Então, em função disso, a permissão, a previsão para que atividades por tempo determinado possam ser realizadas por servidores com vínculos temporários desafoga a pressão previdenciária sobre os regimes próprios, ao mesmo tempo em que não gera um compromisso do Estado com 30 ou 35 anos com uma atividade que, novamente, pode vir a se mostrar temporária ou obsoleta em breve, entendeu? Então, acho que algumas questões dessa reforma trouxeram flexibilidade suficiente para a gestão do Estado. Outras precisam ser melhor definidas, de tal forma que a gente possa entender que tipo de ingerência política pode haver sobre esses instrumentos. Eu acho que o debate no Congresso vai ser um debate profundo, tem que ser um debate profundo, tem que ser um debate criterioso, mas, do meu ponto de vista, a necessidade da reforma é inexorável. A forma como ela vai sair é que vai depender desse debate. Paulão, acho que eu gastei um minuto a mais. Muito obrigado, amigo. Obrigado aos colegas. Muito obrigado, Bruno. Fez um excelente panorama para nós daquilo que está sendo proposto no Congresso Nacional. Algumas questões importantes. No final, você colocou algo importante, e a questão da ingerência, né? Quais os riscos que uma reforma como essa pode nos trazer. A extinção de cargos obsoletos. Eu lembro que já em 95, quando então o presidente Fernando Henrique assumiu, eu trabalhava na Universidade Federal da Bahia e lá ele já começou a fazer cargos de ascensoristas, de telefonistas, motoristas, todos eles acabaram extintos ao vagar, né? Ele acabou ali, já foi a primeira etapa, digamos assim, nessa história de reforma administrativa. Após a Constituição de 88, o Fernando Henrique começou essa reestruturação, né? E foi muito boa a sua exposição, nos dando um panorama
a respeito do que está aí no Congresso, que vai ser realmente fruto, objeto, né, na verdade, de um debate profundo e duro, né? E as entidades são importantíssimas nesse momento, né, para fazer esse contraponto aí. E passando já para o nosso presidente da FONACAT, do FONACAT, o Rudinei Marques, que vai falar sobre a reforma administrativa e a defesa do Estado. E essa questão da Constituição de 88, a gente está passando por uma constituinte nos últimos, talvez, 20, 25 anos, de forma até contrária, né, àquilo que a próprio direito constitucional define como uma reforma constituinte, né, mudando até o conceito do Estado, mudando os pilares do Estado, né, nesses últimos 30, 40, 30 anos, pelo menos. E eu vejo essas reformas assim, mexendo em pilares importantes, porque o Constituinte originário, ele estabeleceu alguns pilares, né, e em especial o serviço público com imparcialidade, né, com independência, com estabilidade, para que a população tivesse garantido um serviço público por um servidor isento, né, de qualquer influência política, muitas vezes, né, ou até econômica. Então, eu queria já abrir para você aí, levantando essa bola, do que vem por aí com a reforma administrativa e o Estado, né, constituído em 88, que vem passando por esse processo aí de metamorfose. Fique à vontade. Boa tarde, Paulo Sérgio, boa tarde, secretário Bruno, Francelino, grande parceiro aí de lutas pela FENAFISCO. Cumprimento aí o evento do Sindifisco de Goiás e também os auditores pelo Dia do Auditor. Bom, vamos lá. Nós temos realmente nessas últimas 3 semanas debatido muito a PEC e cada vez mais aprofundando a compreensão sobre o texto que foi encaminhado ao Congresso. Assim, eu já vou começar talvez pelo final, né? Que a PEC, no nosso entendimento, ela não entrega nada do que promete, né? Porque ela promete economia e, por um lado, diz que não vai afetar os atuais servidores, né? Quer dizer, então não tem economia, até porque não se tem previsão de concurso tão cedo, né? Não só na esfera federal, mas sobretudo nos entes subnacionais, que estão com as suas finanças comprometidas, né? Então, qual a economia num cenário desse? Também não vimos nada de incremento de eficiência, né? Até porque tudo isso virá, talvez, num segundo ou terceiro momento da PEC, e muito menos modernização do Estado, né? Por outro lado, tudo que a PEC diz que fará poderia já está sendo tratado em legislação infraconstitucional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, mas todas as questões de regulação, de planejamento, que é um grande problema na gestão, e as próprias, né, questões ligadas à gestão, né? Nada disso é tratado nesse momento. Parece que no Brasil nós temos uma fixação por alteração constitucional, né? Vamos alterar a Constituição que tudo se resolve. Quando nós todos sabemos que o que falta para o país nesse momento é um norte, né? Um norte de desenvolvimento econômico, um projeto de nação, sabe? Uma articulação desse projeto criando uma unidade nacional, e a gente vê tudo ao contrário, né? Então, assim, é uma PEC que vem num momento ruim que nós teríamos outras prioridades. A primeira prioridade é combater, né, essa crise sanitária sem precedentes, que o Brasil tem menos de 3% da população mundial e já perdeu mais de 14% de vidas em relação, né, aos números do planeta, ou seja, nós temos 100 mil vidas perdidas em função da incompetência política até aqui, né? E precisamos retomar o desenvolvimento econômico, né? Ninguém viu ainda qual é o projeto para isso da equipe que está à frente do Ministério da Economia. Então, assim, o momento é muito inoportuno, nós estamos num momento de emergência em saúde pública, né? Com boa parte dos profissionais que será afetado pela reforma
Eu cito aqui os profissionais da área da saúde, né, enfermeiros, médicos, agentes comunitários, todos serão afetados, estão na linha de frente do combate ao coronavírus e estão atacados dessa forma, né, brutal, né? E mesmo os professores que estão aí dando conta aí das novas ferramentas digitais para retomar suas atividades, e esse contingente de educação e saúde representa no Brasil em torno de 60% de todo o funcionalismo, certo? E serão os mais atingidos pela reforma no primeiro momento, ainda que todos os servidores sejam atingidos já, né, na largada, né? Eu não acredito nessa história de que a reforma não vai atingir os atuais servidores, porque, nas palavras do próprio Bruno, né, você criando essa segmentação tão grande de quadros, você cria uma Babel no serviço público, né? E lembremos que hoje, em função da Previdência, nós já temos aqueles que estão só no RPPS, os que estão no RPPS e no RGPS, e os que estão no RGPS, no RPPS e no RPC. E ainda dentro desses segmentos nós temos subgrupos, ou seja, e agora vão criar mais 5 vínculos, né? Eu vou falar mais logo a seguir sobre esses 5 vínculos, mas eu considero que 4 deles já existem e um que é criado é inútil, né? Que é o vínculo da experiência. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência. Então, assim, no primeiro momento, sinalizar isso, né? Que a reforma ela vem de forma muito inoportuna agora, né? Ela também traz estigmas e preconceitos em relação ao serviço público que estão muito arraigados na sociedade. Quais são esses estigmas, né? Que a máquina está inchada, é ineficiente, custa caro. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Pois bem, nós, por conta do Fórum das Carreiras do Estado, já temos publicado, desde o ano passado, 12 trabalhos, tem mais outros 10 em curso, e que nós simplesmente desconstruímos todos esses mitos. Ou seja, nós provamos que a máquina da empregabilidade no setor público, nossa EDE, é de 22%, no Brasil nós temos 12%, ou seja, nós teríamos espaço para mais 10 milhões de servidores públicos no Brasil. E aí o pessoal fica dizendo que a máquina está inchada, né? E outra coisa, isso é feito de forma criminosa, porque os números da CEPAL mostram que pós-pandemia nós teremos um incremento da pobreza e da pobreza extrema na América Latina e, portanto, no Brasil. Mais de 50% dos habitantes da América Latina, então, estamos falando aqui de 580 milhões de habitantes, vão ser jogados na pobreza ou na pobreza extrema. E se não é o Estado para dar conta de toda essa problemática social, quem vai dar conta, né? É o empresariado. Então, nós precisamos atentar para essa questão, né? A máquina não está inchada. Não é verdade que a máquina custa caro também, que há uma exorbitância de gastos com funcionalismo, né? Por que não há? Porque nós temos hoje 93% do funcionalismo está onde? Está no executivo. Média salarial, considerando todos os entes federados, R$ 4.200 em valores atualizados, certo? Então, tem pontos fora da curva? Tem. É claro que tem, né? As notícias, né, na mídia dão conta de que existem pontos fora da curva, mas tem que ser tratados como tais. Não podem ser tratados como uma regra geral. São a exceção. Então, esse é outro grande preconceito, né? A máquina custa caro, todos os servidores, né, são marajás e não merecem o salário pelo que entregam. Isso é um absurdo, é um preconceito, é um estigma e tem que ser denunciado por todos nós. E depois dizem que a máquina é ineficiente, né? Quantas vezes não se ouviu isso? Ora, na área federal, que a gente acompanha e temos publicações sobre isso, nós praticamente dobramos as entregas, né, nos últimos 20 anos, com menos servidores do que tínhamos lá em 91. Além disso, nós temos áreas de excelência. O próprio fisco tem sido uma área de excelência em toda a administração pública, não só em nível federal,
mas em estados, né, com máquinas bem aparelhadas, no bom sentido, né, quer dizer, aptas a dar conta aí das necessidades de arrecadação tributária. Então, eu cito aqui, no caso federal, né, o Banco Central hoje está elaborando o PIX, que vai revolucionar o sistema de transferências bancárias. A própria carreira de que eu faço parte no Tesouro Nacional, né, criou o Tesouro Direto, que barateou o custo de gestão da dívida pública, né, facilitando o acesso dos investidores aos títulos da União. Então, são 3 mitos que nós precisamos desconstruir logo no início dessa discussão. Bom, agora vamos entrar especificamente na PEC 32. Né? Eu fiz uma avaliação geral, mas agora vamos descer a questões mais pontuais. Né? Eu disse que ela não entrega o que promete, nem do ponto de vista fiscal, nem da eficiência e tampouco da modernização do Estado. E que tudo isso poderia ser feito por legislação infraconstitucional. Nós não precisaríamos de uma PEC para isso. Por exemplo, a regulamentação da demissão por insuficiência de desempenho é prevista no artigo 41. Quer dizer, basta regulamentar o que a própria Constituição já traz. Né? Querem avaliação para valer? Bom, regulamento é a Constituição, não precisa uma nova Constituição para isso. Né? A própria definição das carreiras de Estado, que consta lá no artigo 247 da Constituição, e seja regulamentação há tantas décadas, a previsão é que seja tratada em lei, né? E não precisaríamos que uma emenda constitucional voltasse a dizer o que já está na Constituição. Então, não faz sentido esperar que a PEC vá resolver algo que o legislador ainda não resolveu. Bom, a questão da estabilidade é um problema, né? Porque eu tenho dito que nesse momento que o Brasil vive é bom discutir a estabilidade, né? Porque nós temos visto ingerência em vários órgãos públicos importantes para o país. Não precisaria me estender muito sobre isso, todos leem os jornais, a gente viu isso no IBAMA, no INPE recentemente, né? O INPE acusado de comunista que está, né, maquiando os dados sobre as queimadas, né, sobre a destruição da Amazônia, perseguição a funcionários. Então, tivemos isso no INPE, no IBAMA, no CMBio, na Polícia Federal, inclusive, com um inquérito que hoje corre, né, por conta dessas ingerências, na Receita Federal, né, presidentes tentando trocar superintendentes. Então, a estabilidade ela é algo do qual nós não podemos abrir mão. Né? É claro que todo servidor público tem a obrigação de trabalhar pelo aprimoramento da máquina pública, a gente não pode rechaçar qualquer tentativa de melhoria da máquina pública, mas não é isso que está em questão. Está em questão a proteção do Estado, sobretudo no Estado que é eminentemente patrimonialista, né? E que os gestores, muitas vezes, não têm escrúpulos para aparelhar, colocar os seus apaniguados políticos, e isso nós não podemos permitir, e isso, a estabilidade, ela então, um valor que nós não abrimos mão, ela é inegociável. Né? Agora, tem outras questões que nós precisamos tratar. Os vínculos, né? Esses 5 vínculos foram anunciados como a grande inovação trazida pela PEC. Bom, dos 5, 4 já existem, né? E o único que é criado, que é o vínculo de experiência, é uma completa inutilidade, né? Porque se você quer criar o vínculo de experiência para que os servidores sejam realmente avaliados, bom, é só fazer isso no estágio probatório, né? O estágio probatório existe para isso. Aí o pessoal diz, não, mas o estágio probatório nunca reprovou ninguém. Bom, então quem é que diz que o vínculo da experiência vai reprovar alguém, né? Basta fazer um estágio probatório para valer, que nós defendemos que o servidor que não está entregando aquilo para o qual foi contratado para atuar na esfera pública, ele não merece, não é o lugar dele aqui. Não é isso, querer proteger o servidor que não está fazendo as entregas necessárias.
mas proteger o Estado, proteger a sociedade, proteger o serviço público em relação a ingerências indevidas. Mas o vínculo da experiência ele não faz nada disso, então ele é completamente inútil. Bom, os outros quatro são na verdade, já existem, né? E um deles é piorado, que é o vínculo de liderança e assessoramento, inclusive para áreas técnicas e profissionais. Quer dizer, bom, nós não podemos também defender que né, que o novo governante não traga, né, alguns expoentes aí alinhados politicamente com ele para fazerem parte do governo, mas abrir dessa forma, né, esse cargo de liderança, esse conceito um tanto aberto para áreas técnicas é inaceitável. Enfim, o vínculo que eles chamam de tempo determinado, ora, esse vínculo já existe hoje, tanto é que já existe que nenhum vínculo cresceu mais do que as contratações por tempo determinado nos últimos 15 anos. Nós saímos de 1% e chegamos a 8%. Então, nós temos hoje em torno de 1 milhão de servidores públicos no Brasil que já estão no vínculo determinado, certo? Então assim, a gente não vê assim uma utilidade, né, dessa nova composição, sobretudo criando vínculos novos para novos servidores. E como ficam os servidores atuais? Aí nós chegamos num ponto que para nós é um dos mais relevantes, né? E eu falei no início, quer dizer, afirmar que a reforma não vai atingir os novos servidores é no mínimo precipitado, porque não é o que está na PEC, né? Porque se você vai criar carreiras novas ou cargos novos em que entrarão os novos concursados, quer dizer, como ficam os anteriores? A gente já está cansado de ver isso na esfera pública, né? Esses servidores antigos ficariam em cargos em extinção e nós que sentamos na mesa de negociação, como é que nós vamos negociar salário para cargos que estão em extinção? Cria uma situação muito desconfortável e, enfim, os novos benefícios serão estendidos aos antigos servidores, né? Sem falar nisso que o próprio secretário Bruno tratou, que é o caos que vira a gestão, né? Com tanta segmentação de grupos de servidores. O vínculo institucional para nós também é importante, né? Porque só falam as carreiras, né, os cargos de Estado, mas a gente tem que pensar que um cargo, né, que tem essa relevância, a gente pode pensar no delegado, né, de polícia. Ora, ele quando vai a campo, ele vai a campo com staff, né? Ele não vai a campo só com delegados, ele vai a campo com peritos, com agentes. E se você conferir essa caracterização de cargo de Estado apenas para um dos cargos, né, de determinado órgão, nós podemos estar trazendo para dentro do serviço público um problemão. A gente pode pensar aqui no Tribunal de Contas da União, tem auditor de controle externo e tem o técnico, né? Se só o auditor, né, é considerado o cargo de Estado, como é que o técnico vai compor equipe, vai ter acesso a papéis sigilosos, né, vai fazer operações sensíveis, se ele não tem as proteções que o cargo de Estado terá? A mesma coisa vale para a polícia, né, civil, federal e para órgãos de controle, enfim. É um problema que nós vamos ter que discutir e tentar encontrar soluções para ele, né? Bom, o vínculo de experiência, já falei, autorizações para o executivo extinguir órgãos, eu acho que é algo tão autoritário, algo tão assim impensável, sobretudo nesse momento que a gente vive hoje, que eu não acredito, sinceramente, que o Congresso vai dar esse cheque em branco aí para o secretário Wagner Lenha, que bastaria, depois, se o Congresso não concorda, o decreto do presidente da República. Não venhamos, né? Depois do decreto, a gente fazer isso não me parece uma boa
não presidente alterar isso não dá para aceitar, né? Até porque as carreiras todas foram criadas por lei. No mínimo, nós precisamos de projeto de lei para tratar disso tudo. Bom, encerraria em relação à definição das próprias carreiras de Estado, né? Em que a União vai, por meio de lei federal, definir as diretrizes e depois, em cada estado, em cada município, precisará haver uma legislação local para tratar disso, né? Quer dizer, vira a mesma coisa que nós tivemos na reforma da Previdência, né? Vamos instalar 5 mil praças de guerra no país, né? Então, no nosso entendimento, isso deveria ser feito pela própria União, através, né, de uma discussão mais profunda aí com as entidades de classe e os especialistas. Bom, Carlos, me alonguei um pouco, mas é que o assunto posição aí para questões. O tema é delicado, é instigante. Veja que a extensão de uma reforma, né, num momento tão delicado, né? Certa feita, eu vi de um juiz do trabalho, há uns 20 anos atrás, ele dizendo que o pior momento para o trabalhador são os momentos de crise, onde o lado hipossuficiente fica à mercê, né, de interesses que vão contra as mínimas garantias, né, para o trabalhador. Então, Rodinei, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, né, do Fonacat, junto à FENAFISC e as demais federações e sindicatos, porque esse momento é o momento de estarmos próximos, né, atentos ao que está acontecendo, às entrelinhas e àquilo que é exposto na mídia, né? A mídia vira uma espécie de diário oficial, extraoficial, digamos assim, para estar fazendo afirmações que acabam levando a uma falsa tranquilidade, que não é o caso, né? Nós estamos vendo que os seus atuais servidores estão na alça de mira aí. Quando você fala de economia, não há como se falar em economia sem desconsiderar os servidores que já estão laborando, né? Então, é momento de ficarmos atentos. Francelino, meu grande colega, diretor da FENAFISCO, a questão do concurso público, acho que foi uma grande conquista aí da Constituição de 88, né? E que, no momento em que se relativiza, fragiliza a própria prestação de serviço ao público, né? A garantia de um serviço público de qualidade e para todos passa pela universalização do concurso público, do acesso, né, de pessoas qualificadas, onde, a princípio, há uma paridade das condições de acesso, e vemos pessoas que são de baixa renda, muitas vezes, ascendendo socialmente, ascendendo profissionalmente, por conta do concurso público, né, com acesso a todos. E, no momento que se relativiza, nós vamos abrir espaço aí para os correligionários, né? Os guardiões, né, dos prefeitos, governadores, como o Charles colocou na última webinar nossa, e quem perde é a população, né? Então, queria ouvi-lo. Nós, aqui de Goiás, queríamos ouvi-lo a respeito dessa temática do concurso público, da qualidade da prestação de serviço público. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa tarde a Bruno, que deve estar também participando aí. Acho que deve estar uma demanda administrativa, como sempre, muito pesado, a agenda do secretário, nós sabemos disso. Falar da Rudinei, que é um companheiro de longa data aí da discussão do Fonacat, e falar depois dele sempre é difícil, né? Porque já faz um panorama geral. E é um foco das entidades que a gente está trabalhando contra essa reforma administrativa. E saudar o presidente do Sindicato de Goiás, Paulo Sérgio, companheiro também, já tornou-se um grande amigo aí, que vem nos levar nas discussões
na Distrito Nacional e a todos que estão nos ouvindo, especialmente os colegas do Fisco, né, que nós já conhecemos na primeira vez que eu participo de uma apresentação, discussão com nossos colegas de Goiás. E lembrar que hoje é o dia de São Mateus, até então Levi, cobrador de impostos, na época rico, e estava ali cobrando imposto, de repente passou um cidadão mal vestido, né, e chamou para segui-lo, e ele o seguiu, era Jesus, e muda de nome para Mateus, e se torna um dos apóstolos, né, um dos 12 apóstolos aí famosos, tem até o Evangelho de São Mateus. Paulo conhece mais do que eu, vou parar por aqui, que eu não vou discutir nem conversar na frente de Paulo, que é um especialista sobre o assunto. Bom, pessoal, vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, bem curta, até por causa do tempo também, já vou marcar o tempo, para não passar muito. E queria começar com... Deixa eu ver aqui se já estão vendo aqui. Está visualizando já? Vocês conseguem enxergar ou não? Sim, vamos ver. Pronto. Bom, São Mateus aí, já falei um pouco sobre ele. E só lembrar que o nosso país está caminhando para isso, para essas fotos que nós estamos vendo aí, pela desigualdade social. Extrema desigualdade, extrema pobreza, falta o essencial básico. Se não tivesse tido, por exemplo, ajuda que foi feita e esse auxílio emergencial, inicialmente pelo governo foi proposto R$200 e a Câmara dos Deputados fez um movimento forte e terminou chegando nesse patamar de 600, a situação de miséria, de extrema miséria decorrente da pandemia, da escassez do emprego e do confinamento ter chegado ao caos. No mesmo período, nós estamos vendo que os super ricos estão crescendo, ficando mais ricos ainda, né, enquanto as pessoas estão lavando utensílios domésticos em córregos, em águas nada potáveis. Bom, vou falar muito sobre desigualdade sobre o país, mas nós temos muitas possibilidades. O nosso país resolve fazer uma delas, que é a reforma administrativa. Essa mal falada, na nossa ótica, péssima reforma administrativa, quando nós deveríamos fazer uma reforma para mudar o estado de coisas inconstitucional, inclusive de desigualdade social que nós vivemos. Mas por que é importante fazer essa mudança? Porque o Estado é para estar a serviço da sociedade. É o Estado que serve a sociedade. Portanto, nós somos servidores públicos. Só que o Estado termina sendo utilizado pela elite social, um percentual muito ínfimo de pessoas. Então, a sociedade termina se estruturando em contenção e repressão da população mais pobre. Está aí os presídios, que tem muitas pessoas presas em superlotações. Está aí a dificuldade de acesso. A reforma administrativa, segundo o que é vendido pelo governo, o gasto com servidores públicos chegou num patamar absurdo, teria chegado. Só que esses dados aqui, do próprio governo, aqui do Banco Central, dados aqui da orçamentária, de 2001 a 2020, em relação ao PIB, nós estamos tendo menos gasto com servidores públicos que nós tínhamos no passado. Então, essa coluna aqui à direita é o percentual de gasto do servidor público, né, dos encargos em relação ao PIB. Então, há uma constante. Em relação a 2001, era 5 pontos percentuais do PIB, hoje é 4,8. Quer dizer, ela mantém-se constante. Então, esse discurso que é vendido de que é um gasto exorbitante é falacioso, não corresponde aos fatos e os dados que o próprio governo tem. Um outro dado que eu peguei aqui é o percentual desses dados que são gastos com servidores públicos e com encargo da dívida pública. O interessante é que no Brasil, por exemplo, de 2014 a 2018, nós saltamos de 52% para 49%, diminuímos, na verdade, em relação ao que é gasto na dívida pública, mas nos países envolvidos, por exemplo, Estados Unidos, é 72%. Né? Na Espanha, 82%. Vamos lá, alguns outros países. Reino Unido, né, o pai do liberalismo, 243% se gasta. Na Alemanha, mais 300%, 322%. A média da OCDE de gastos é 341%. Quer dizer, os gastos que se tem em relação ao serviço público, proporcionalmente falando, na média da OCDE, é 7 vezes mais do que nós gastamos com o nosso país. É por isso que o nosso país é tão desigual. Porque uma das formas de combater a desigualdade é um serviço público a serviço dessa sociedade, e não apenas para controlar e manter o patrimônio. Essa é a nossa estrutura social mantida. É uma estrutura patrimonialista para preservar os bens materiais, que a população, no geral, nem tem acesso a isso. Nem moradia digna. Aliás, nem moradia a maioria da população, infelizmente, tem
ao que nós poderíamos chamá-lo dessa forma. Sobre o concurso público, o interessante é que ele surge no nosso país, ó, na China surgiu há 2.500 anos atrás, tá? No nosso país ele surge na década de 30, em 37. Né? O primeiro concurso público foi para o IAP, Estudo de Aposentadorias e Pensões. É recepcionada a questão do serviço público lá em 34, né? A ideia. E havia já, nós estamos falando da época em que o Estado tinha acabado de sair do período colonial até certo ponto. Há muito pouco tempo teria acabado a escravidão, naquele período. Havia o patrimonialismo muito mais arraigado. E aqui sim se coloca na Constituição a estabilidade como um instrumento de proteção da sociedade, de não aparelhamento do Estado para fins particulares. Aí na nossa Constituição, e eu deixei da forma que está escrito na Constituição, da ipsilitex, uma forma com a redação original, a ortografia original. Não foi meu erro, tá? Era escrito assim, a grafia foi mudando ao longo dos anos. A PEC 37, eu peguei até o artigo da PEC, que vários princípios que nós temos consubstanciados na Constituição exige, a PEC até repete, que fala da impessoalidade, imparcialidade e moralidade. A pergunta que a gente tem que fazer é se esses próprios princípios estão sendo albergados novamente pela emenda constitucional está no bojo da proposta. Parece que não, parece que é o contrário. Parece que a impessoalidade vai deixar de existir, muito menos a imparcialidade. E a moralidade vai para o espaço. Parece que a gente vai passar a ter uma sociedade totalmente, um Estado, no sentido da administração pública, imoral. Mas por que imoral? Pelo que a gente vai falar aqui. Primeiro que o vínculo para serviço público, colocar a experiência, como o André falou, é de, no mínimo, 1 ano. No mínimo, 1 ano. Não diz que é 1 ano, é no mínimo. Pode ser 2, podem ser 3, podem ser 4 anos. E para carreiras típicas de Estado, 2 anos. Como ele falou, delegado de polícia, auditor, controle interno, 2 anos, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Um servidor nos cargos desse, em que ele está constantemente entrando em atrito e conflito com aqueles, no caso dos auditores fiscais, dos fiscais de tributos em geral, com os sonegadores, com a corrupção. Se ele tiver no cargo de experiência por 2, 3, 4, 5 anos, será o tempo, como é que ele vai ter autonomia para poder se contrapor a esses grupos criminosos, essas organizações que estão inseridas no bojo do nosso país, inclusive com ramificações no setor público, nós sabemos disso. O Comando Vermelho, há décadas atrás, ele pagava pessoas para fazerem concursos para diversos cargos públicos, inclusive no judiciário. Eles financiavam, quer dizer, a gente está falando de estruturas criminosas utilizando do Estado para se defenderem. Imagina uma situação de fragilidade jurídica que o auditor fiscal vai ao ter que autuar uma organização criminosa ou um grupo de alto poder aquisitivo que tem gerência e financia, de certa forma, até campanhas políticas nesse país. Como é que a gente vai se colocar numa situação dessa? Ainda tem um detalhe. A classificação final, né, vai contar dos melhores. E a chefia que vai dizer quem são os melhores. Quem serão os melhores? Hein? Por exemplo, nós sindicalistas que criticamos procedimentos incorretos quando acontecem e denunciamos, será que nossas notas seriam boas numa situação dessa? Ou já iria identificar aquela pessoa, ele tem perfil de questionar situações irregulares, ou abuso de poder, ou abuso de autoridade. Isso aí, com certeza, não vai passar nesse período de experiência, até porque está tudo ficando subjetivo. Mas os cargos de liderança e assessoramento serão, né, listados com suas estratégias gerenciais ou técnicas. Quer dizer, há várias carreiras, esses cargos têm que ser o integrante da própria carreira. Pelo que tem aí, talvez não. Tudo indica que não, e qualquer pessoa poderá ser. Um grande sonegador desse país, uma grande empresa desenvolvedora do fisco, pode gerenciar a administração tributária como um todo e ter cargo lá dentro com acesso ao sigilo fiscal. Isso interessa a quem? Isso é moralidade administrativa? Isso é impessoalidade? Como é que se faz uma emenda constitucional com esse viés? Esse é um viés de desmonte de Estado patrimonialista, o oposto que se desenvolve no mundo como um todo e do que nós tanto falamos ou almejamos como país. Mas um detalhe para quem é carreira, né, talvez típica de Estado no futuro. Vai ser proibida, aqui está, a realização de qualquer outra atividade remunerada. É qualquer outra atividade. A gente não está falando de cargo público, tá, pessoal? Eu estou falando de qualquer outra atividade remunerada. Pode imaginar um absurdo aqui. Síndico do prédio que vocês moram, geralmente é isento do pagamento do condomínio. É uma remuneração, de certa forma, pelo serviço.
não poderia ser, porque poderia ser considerada atividade remunerada. Bora imaginar mais? Alguns colegas de vários setores públicos, de várias carreiras, eles são médicos também, é auditor médico, tem dentista, tem vários tipos não poderia ter nenhuma atividade remunerada, ele não poderia fazer mais nada. A carreira típica de Estado vai se tornar talvez um fardo, porque não está se propondo aumento, pelo contrário, se propõe congelamento por mais 20 anos, né? Isso que está vindo na emenda 95 como um todo. A quem interessa esse estado de coisas. Outro ponto aqui, mas as carreiras que não são podem ter vários cargos. Eu não entendi isso, porque o limite hoje são 2, vai poder ter 3, 4, 5, desde que não tenha conflito de horário. Eu fico imaginando as prefeituras pequenas, o que não vai acontecer. O que não vai acontecer é aparelhamento político. Isso interessa a um país desenvolvido, uma sociedade que prima por qualidade, pela justiça? Me parece que não. Pelo contrário. Nessa aqui vou passar rápido, mas vai permitir jornada de trabalho com salário. Vou passar rápido aqui também. Mas tem um detalhe, né? Os estados vão poder firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos para a execução de serviços públicos. Isso é uma novidade. Quer dizer que as carreiras que não são típicas de estado, que a típica tem uma ressalva, elas podem desenvolver as atividades totalmente por um órgão que vai ser criado, uma cooperação, um convênio e um contrato, sem concurso público. Quem seriam os funcionários nesse contrato, dessa empresa? Dá para imaginar? Vai ser a ética, a honestidade e a capacidade dos integrantes que farão diferença nisso? Parece que a história do nosso país mostra o contrário. Um outro detalhe aqui, né, muito importante, né, será um processo simplificado, não vai ter concurso, falei sobre isso, mas a estabilidade, como foi falado, ela não é um bem do setor público, é da sociedade. É para impedir essa ingerência, essa possível ingerência contra desmandos. Vou dar um exemplo bem particular, bem próximo, e vou sair da questão nacional, vou entrar no local aí, do Sudeste. Os guardiões do Crivella, todo mundo viu, contratados com recursos públicos para defender, para impedir que a sociedade critique o serviço público que estava acontecendo. Nós vimos nos hospitais acontecer isso. É isso que vai acontecer. Os guardiões de cada governante de plantão, de cada presidente da República, de cada governador, de cada município, nós iremos transformar o nosso país naquele patrimonialismo tão criticado por Raimundo Faoro. Um país realmente subserviente aos interesses do capitais, ao interesse nada transparente, nada dizer os adjetivos mais fortes que eu vou evitar. E os guardiões de Crivella, todo mundo viu, né? Um fato inconteste aqui. Sobre a questão dos vínculos, eu vou só buscar a questão, para já ir concluindo, das carreiras típicas de Estado. Até hoje não foi regulamentada. Quais são? É a lei que vai definir. Mas como? E se ela não for definida? E se ela não for editada? Vai existir carreira típica de Estado? Como vai funcionar isso? Basta não regulamentar, como vários artigos na Constituição Federal não foram regulamentados até hoje. E se não regulamentar, as carreiras exclusivas de Estado serão apenas um sonho, uma possibilidade, um princípio não efetivado. E todos nós estamos em risco. Então, o que eu peço, inclusive, a que eles estão ouvindo, é que não se iludam com a teoria de que as carreiras típicas de Estado terão uma salvaguarda e que está tudo bom. Não, pelo contrário. Essa questão de carreira típica de Estado pode ser uma saída para nunca ser regulamentada nos próximos 10, 20, 30 anos, nas próximas décadas, e fragilizar todo o setor público como um todo. Quem vai resolver isso se ela não for editada? Vai ser o STF. Né? Se for colocado alguma coisa na última instância, é o STF. É isso que nós queremos como nação, esse é o caminho que nós estamos buscando. Essa é a nossa reforma administrativa, proposta pelo governo. Quero finalizar aqui com uma frase de Carlos Choque, né? E para triunfar é necessário vencer, para vencer é necessário lutar. Para lutar é necessário estar preparado. Para estar preparado é necessário prover-se orgânico inteireza de ânimo e uma paciência a toda prova. Isto requer, por sua vez, levar constantemente ao íntimo da vida o incentivo da suprema esperança de alcançar aquilo que se anela como culminação feliz da existência. Bom, eu acho que isso tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, quis trazer um pouco dessa reflexão e torcer para que nós pensamos num país, não na polarização que foi colocada como uma proposital, mas numa sociedade, num governo, numa sociedade, um serviço público de Estado, a serviço
porque é o nosso papel da população, especialmente a população mais pobre, mais carente, que mais uma vez vai ficar à mercê, né, das ingerências políticas e governamentais daqueles que são eleitos, e muitas vezes tem muita lisura no pleito, por causa dos meios que nós já conhecemos, né, de mídia social. Enfim, agradeço a todos e repassa a Paulo e vamos ao debate. Muito obrigada, Francelino. Boa tarde a todos. Eu sou Renata Vieira, sou assessora de imprensa do Sindifisco e vou fazer a mediação aqui neste momento das perguntas da nossa audiência. Então, caso tenha alguma pergunta, pode fazer a sua pergunta no chat do YouTube, que eu faço essa interface aqui junto dos nossos convidados. Paulo, você quer falar alguma coisa neste momento ou podemos seguir? Acho que já entrando aí nessa fase agora dos debates, da interação, eu queria ouvir do Francelino, do Rudinei, especialmente, o Francelino e o Rudinei, que estão ali na linha de frente ali no Congresso, na discussão com os parlamentares e nas reuniões, né, internas da FONACAT, do FONACAT e da FENAFISCO, sobre as possibilidades de avanço dessa proposta da PEC 32. Né? Ela tem um rito especial, temos um cenário aí de eleições municipais, né, que meio que desvia um pouco a rotina dos deputados, dos senadores. Qual a probabilidade dessa proposta avançar no Congresso esse ano ainda? Ou se, além de ter reforma tributária, ter lei orçamentária, ter as PECs do Guedes, né? E qual a probabilidade dessa proposta ter sucesso na sua tramitação nesse ano ainda de 2020? Começo ou começo o Francelino? Pode começar em seguida eu. Tá. Não, assim, o que a gente está vendo é que muitas ações do governo, elas têm um propósito de atender o mercado, né? A própria PEC, ela chegou ao conhecimento do BTG e da XP antes de que nós tivéssemos tido contato com ela, né? Então, o governo fica fazendo muitos movimentos assim, né, para acalmar o mercado. Aliás, eu acho que já passa da hora da gente questionar por que nós temos sempre alguém ligado ao sistema financeiro no Ministério da Economia, né, ou ex-Ministério da Fazenda, né? Porque não dá, né? O país, como o Francelino falou, não pode ser a pátria da especulação, né? Nós temos que pensar um pouco, né, em retomar uma economia que seja mais sólida do que a mera especulação financeira. Mas, assim, há uma pressão grande dos segmentos de mídia e de mercado para que a reforma tramite. Para o Rodrigo Maia, essa reforma não é bem o que ele quer, né? O Rodrigo Maia, isso aqui não é nem uma visão parcial minha, né? Ele já deu várias declarações sobre isso, que ele acha que tem que pautar a PEC 438 do Pedro Paulo, ou a 186, 188. Para ele, reforma tributária é redução do salário dos atuais servidores, ponto, né? Se essa reforma ajudar, né, nesse intento, ele poderá, né, fazer alguma força para que ela tramite com maior velocidade. Assim, particularmente, eu não acredito que essa PEC, nesse ano ainda, né, ela vá ser aprovada, porque nós temos um histórico de aprovação de PEC, desde a Constituição, que passa dos 2 anos, né, a média de aprovação de uma PEC, quando há tempo para fazer todos os debates necessários. Agora, uma PEC dessa envergadura exige uma discussão mais profunda. Será que o Congresso vai atropelar esse processo? Né? Será que vai atropelar, sobretudo, em função daquilo que eu falei no início, né, que 93% dos servidores estão no executivo, sendo que dos quais 60% estão nas áreas de saúde, educação e assistência social. Quer dizer,
e esses profissionais estão completamente absorvidos, dando conta de toda a crise provocada pela pandemia. Eles não serão ouvidos, né? Agora, outra questão perigosa, né? Quer dizer, se a PEC tramitar realmente com a velocidade que o governo tem falado, o ministro Guedes, dificilmente nós teremos condições de apresentar muitas emendas ou alguma emenda, porque simplesmente os parlamentares não estão dando respostas, né? A gente tem que encaminhar por e-mail, fazer contato com as assessorias. Então, nas reformas da Previdência que a gente teve, a PEC 287, 06, o Francelino nos acompanhou, nós conseguimos para cada uma delas fazer 10 emendas para tentar corrigir um pouco o texto. Agora, se nós conseguirmos fazer 1 ou 2 emendas, será muito, né? Quer dizer, o momento é realmente muito ruim, inoportuno. Eu acho e espero que ela não tramite com a velocidade que o governo espera, tá? Mas isso, é claro, uma incógnita. Depende de uma conjunção de fatores, inclusive do ânimo do próprio Congresso de fazer, né, essa reforma tramitar mais ou menos rápido. Então, não tá, essa é uma questão que não está dada ainda, né? Vai depender de todos esses fatores. A própria CCJ não foi constituída ainda, e a PEC tem que passar inicialmente pela CCJ. Então, tem um jogo de forças também no Congresso que vai depender da sua resolução, a gente conseguir ter uma visão mais clara de como é que vai ser a velocidade de tramitação. Só complementando, Sérgio, realmente tudo indica que este ano não deve avançar. Tudo indica, pelos estudos, o prazo é muito exíguo. Além das eleições municipais que nós temos as eleições para a Câmara de Deputados e para o Senado Federal, então está tendo já esse movimento muito forte. A presidência, a população do atual presidente Rodrigo Maia fazendo um movimento bastante contundente. Mas isso mostra, pelo menos, e aí há uma preocupação, porque a princípio, mas de repente fizerem um grande acordo, a coisa pode voar como nós nunca imaginávamos, ou imaginamos, porque há quase um consenso com alguns grupos que estão aí. Há necessidade de fragilizar o serviço público, porque é um grande calo contra, por exemplo, nós temos a carreira extremamente competente, essa discussão que se vende, que é servidor ruim, isso, aquilo, outro, há políticos corruptos também, não tem? Então vamos acabar com a política? Não, pelo contrário, através da política tem que ter mudanças, né? Não é assim que funciona. Há médicos que são ruins, mas vamos acabar com a medicina? Não, pelo contrário. A maioria são médicos bons. Quer dizer, a gente tem que acabar com essa demonização que é feita justamente para jogar essas inverdades, para você construir toda uma tese, uma teoria do inimigo. O inimigo é o setor público, com números falsos, com conversas, parece que são tiradas de um livro de horror no sentido de fantasiosas. É inimaginável, os dados demonstram o contrário. Não é isso, quer dizer, vou me até a nossa carreira de auditor fiscal, né, que é o grupo que está ouvindo a maioria. Bom, a maioria do pessoal da gente, a maioria, né, tem pós-graduação, muitos têm mais de uma pós-graduação, mestrado, doutorado, mais de um curso superior. As pessoas são extremamente capacitadas. Né? Não é só o cargo de auditor, o cargo de Rodinei também, que é da mesma linha, também é muito parecido, similar ao nosso de controle. E outros tantos cargos de alta competência e complexidade que nós temos. A quem interessa desmontar isso? Isso não interessa a quem pretende ter um país desenvolvido. Pelo contrário, é uma coisa estranha, é uma coisa acontecendo que ninguém está conseguindo compreender. Essa pós-verdade colocada pelo representante do mercado, que é o Paulo Guedes, vamos colocar uma bomba no bolso do setor público. Como é que um ministro de Estado fala uma coisa dessa? Ele deveria dizer, a gente vai ter um serviço público igual ao da Holanda, da Suíça, ou da Suécia, ao da Inglaterra. Nós queremos serviço público de qualidade, vamos cobrar dos servidores, mas vamos dar à população um serviço de qualidade, vamos dar educação que funcione, vamos dar uma saúde digna, porque se não fosse a saúde, mesmo ruim do jeito que está, sucateado como está, a dificuldade que está, essa pandemia tem matado mais de 300 mil pessoas. Porque a saúde e a ciência que conseguem combater. Mas é vendido uma pós-verdade do WhatsApp, que as pessoas veem um vídeo de 30 segundos e já sabem qual é a solução sobre tudo. Né? Já sabem o remédio e o medicamento que tem que tomar para acabar com o mal do país. Quer dizer, todo desprezo pela ciência, pelo conhecimento, e nós, servidores públicos, de certa forma, somos conhecimento, né? O conhecimento a serviço dessa população. Então, isso explica um pouco, eu acho, que esse ódio que está tendo com o serviço público para tentar destruí-lo de vez. Mas o mais interessante, que isso não destrói o serviço público, na verdade, né? Destrói
é a população que mais precisa de serviço público. Esse é o grande problema. Inclusive, nós fizemos uma campanha em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal, não é, Paulo? Onde nós enfatizamos toda essa qualidade mesmo do servidor público, né, que muitas vezes a população esquece, né, das suas qualificações, né, que são fundamentais para a existência da sociedade, né? Então, além de nós auditores fiscais, mas também, né, quem precisa de saúde, né, do SAMU, os bombeiros, professores, né, toda a parte de segurança que envolve também, né, a servidores públicos que estão aí em defesa da sociedade, né, da mesma maneira. Então, agradeço muito pela fala de vocês. Eu gostaria de agradecer pela interação que nós estamos recebendo aqui pelo nosso canal do YouTube. O Cláudio Modesto parabeniza pela iniciativa, assim como Marilene Neves, Diogo Times, Helena Sato, Elcio Molina, Sâmia Sampaio, a Graça Lima também, Soraya Valência, Iris Borges, o Baguá também parabeniza, somos todos auditores. O Baguá também, ele reforça aqui neoliberalismo bruto, né, durante uma fala, né, de um dos nossos palestrantes, o Bruno Carvalho, a Jéssica Valença. O Bruno Carvalho faz um comentário. Imagina um servidor que passa 2 anos vendo todo tipo de informação sigilosa e depois acaba o contrato de experiência, né? Como que, se vocês quiserem comentar também a respeito dessa fala do Bruno, né? Porque realmente há um compartilhamento de dados sigilosos, né? Eu vou pegar essa deixa, porque eu lembrei de um fato. Já que eu falei de Comando Vermelho, eu vou lembrar do fato. Quando o Comando Vermelho começou a se estruturar, uma das cooptações que eles fizeram foram pegar as pessoas que tinham sido do Exército e tinham curso de paraquedismo. Porque o Exército tem a questão momentânea, então, durante aquele período de alguns anos que eles podem ficar, eles fazem curso e ficam especializados. Então, eles identificavam quem tinha sido paraquedista do Exército e cooptavam. Por isso que o crime organizado no Rio de Janeiro, ele desenvolveu vários aspectos, mas com muita competência no sentido do combate urbano, né, da milícia urbana, porque eram pessoas treinadas e capacitadas, que eles pegaram, porque na época, né, por ser questão de temporalidade, não eram engajados no Exército, ficavam desempregados, só com conhecimento de armamento, de paraquedismo, né, de salto, quer dizer, toda estratégia de guerra não ia ser desprezado. O comando foi lá e pegou esse pessoal e até hoje fazem algo similar. Muito similar vai acontecer com as carreiras. Vai passar anos, e aí imagina as 1000 possibilidades nos 1000 cargos públicos, nas centenas de cargos públicos que nós temos, e essas pessoas sendo cooptadas pelas organizações criminosas que remetem dinheiro do nosso país. Eu vou falar só das organizações criminosas, não. Países que trabalham com inteligência e cooptam pessoas. Quer dizer, nós temos alguns, mas não vou nem citar nome, porque temos apaixonados por país A, por país B, eu vou evitar falar. Mas países que trabalham com inteligência e cooptação de informações, com danos, inclusive com danos de empresas estatais que sofreram danos de vazamento de dados sigilosos por cooptações, né, por espionagem, que nós temos acompanhado aí já há algum tempo. Isso vai acontecer, Bruno, com certeza. Uma bela lembrança mesmo, viu? Um ótimo caso e que ele, de fato, casa muito bem com o momento que vivemos, né? A Helena Sato também está aqui parabenizando, José Humberto, né, parabenizando os auditores, e Ana Maria Guedes da Silva também parabenizando pelo evento que nós realizamos. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, gostaria de convidar, né, o nosso presidente do Sindifisco Goiás, o Paulo Sérgio, para fazer o encerramento desse nosso webinar, e caso, obviamente, depois, cada um de vocês, né, também fazer os seus agradecimentos. Obrigado, Renata. 1 hora, mais ou menos, de discussão aqui e muito, muito rica, né? Nós conseguimos aqui reunir nossos colegas que atuam aí na frente das entidades, nosso colega também, secretário de administração, que está tendo aí a experiência, né, com a mão na massa, vendo imagino como ele encontrou o Estado. Eu tenho dito que o Estado, em especial o Estado de Goiás, sofreu e vem sofrendo, né, por uma falta de política de governo, política salarial, política de competências, né? Imagino como o Bruno chegou. Eu falo sempre que
o quadro de servidores do Estado, o quadro de remuneração dos servidores do Estado é uma coxa de retalhos, né? Vários cargos diferentes, atuando às vezes dentro da mesma unidade, salários discrepantes, plano de cargos variados, né? Uns têm algumas vantagens de um lado, outros vantagens de outro, né? E algo muito importante, eu vi de um dos secretários da Fazenda da gestão passada, ele falou algo importante. Ele disse: olha, o governo errou, o governo de Goiás errou quando abandonou a política de database, né? Isso de 2014 para cá virou uma briga de foice no escuro, cada um correndo atrás do seu, né? Quem tinha sua força política, quem conseguia fazer seus planos de carreira. Nós vemos aí absurdos, inclusive, né, dentro da estrutura remuneratória do Estado, né? Mas nada disso corrobora esse discurso de demonizar o servidor público, de desqualificar, desprestigiar, né? A gente vê na mídia, a população comum, ela sabe do valor do servidor público, né? Agora, nessa pandemia, ficou bem claro qual a importância do Estado na assistência ao povo, né? Não foi nenhum banco, nem nenhuma empresa privada, dessas que estão aí fazendo discurso em reduzir o tamanho do Estado, em reduzir a quantidade de servidores públicos, como se nós fôssemos o país país de servidores públicos, né? Como que não é o caso. Não vi nenhum deles assistindo a população. Eu falei na última webinar nossa aqui que eu não vi a Bolsa cair, nem o dólar subir, porque aprovou auxílio emergencial, né? Nem porque aumentou a aquisição de respiradores, né? Que é investimento em hospitais de campanha. Ficou todo mundo quietinho no seu canto, esperando o Estado e, de fato, fazer aquilo que é seu papel, mas aprovaram e incentivaram a aprovação da emenda 95, né? O Estado não pode gastar, não pode aumentar seus investimentos na assistência à população, mas na hora que precisou, olhou o Estado, digamos assim, né? Olhou para os lados, não encontrou ninguém, encontrou seus servidores, né? Muitos expostos aí ao vírus, muitos expostos na linha de frente, e que defenderam a população, cada qual na sua função, né? Então, esse debate sobre a reforma administrativa ele é importantíssimo. Volto a dizer, estão querendo fazer uma constituinte que não foi autorizada, né? Existem pilares, existem princípios que foram aprovados no Pacto de 88 e que não deu alvará para ninguém mudar isso assim, aproveitando, né, da tempestade, aproveitando do momento em que estamos vivendo, para adaptar-se aos interesses outros que não sejam da população. Então, eu fiquei muito feliz do nosso debate hoje aqui. Bruno nos trouxe o cenário, Bruno, que estamos sempre em contato aí e esperando sair essa nomeação. Acho que falta uma canetada sua, viu, Bruno? Está faltando uma canetada forte aí para sair a nomeação dos nossos colegas auditores aí, você inclusive, né? Então, para parabenizá-los pelo trabalho, agradecer, né, a deferência, né, de separar isso aí 1 hora e meia aqui para falar para os nossos colegas e outros servidores que com certeza estão acompanhando. Pessoal, nós temos aqui um comentário do Baguá e uma pergunta que, se vocês puderem, a gente consegue atender agora no finzinho do nosso webinar. O Baguá diz o seguinte, que o fato do servidor público ter desenvolvido a causa do governo estar funcionando, não obstante a entrada de uma alta cúpula incompetente. No Ministério da Saúde saíram vários técnicos. Resultado, tinha conseguido gastar uma pequena parcela dos recursos. Esta é uma posição que pode estar incluída dentro das considerações, né, dos nossos convidados. E também o Diogo. Vocês imaginam que possa ocorrer alguma redução na remuneração inicial das carreiras típicas do Estado de Goiás, nos moldes que tendem a ser propostos pelo Executivo Federal? Eu passo agora a palavra para os nossos convidados, né? Temos aí 2 perguntas e já no nosso espaço de considerações finais. Francelino, você quer iniciar?
Vou deixar a mais estratégica aí para a Rudinei, ou para Bruno. Vou falar da última, né? Diogo, remuneração inicial pode cair. Bom, quem conhece o mundo, estuda o mundo, ou viaja o mundo, sabe que a remuneração da iniciativa privada para a iniciativa do setor público não é tão diferente, né? Chega a ser até 8 vezes mais. Só que a privada ganha bem. A privada não ganha mal. A Suíça, por exemplo, é algo acima de R$4.000 o salário mínimo para a Suíça. R$4.000. Então, 8 vezes, né, 4, a gente está falando talvez de 32, mas não chega a isso. Mas é R$4.000 o mínimo inicial, com transporte público que funciona, com saneamento, com moradia, com saúde, com educação, tudo incluso. Fora os R$4.000, né, um pouco mais, que são tempos suíços. Enfim, o Banco Mundial fala em adequar o público do privado. Aqui estão fazendo um movimento inverso, querem reduzir o público a se igualar ao privado. Em vez de pegar o privado e aumentar para a qualidade de vida ou fazer fomentar a economia, vão reduzir. E, com certeza, Diogo, uma das metas faz tempo é reduzir o inicial das carreiras típicas de Estado. Se falou em R$5.000, né? Esse é um número que tinha redondo, iniciar com 5.000, mas o detalhe, iniciar com 5.000 carreiras típicas de Estado. Mas o que são carreiras típicas de Estado? Não está regulamentada. Nenhum de nós é carreira típica de Estado ainda. Seremos? Talvez. Quando? É outra pergunta. Então, eu peço que ninguém fique satisfeito ou tranquilo ou achando que vai ser uma carreira típica de Estado, porque isso pode nunca existir. Parece que não há necessidade, não se tem vontade política para ter uma carreira típica de Estado. Pelo contrário, a reforma administrativa aí, a PEC 32, mostra o oposto, que o que se quer fragilizar ao extremo, né, as carreiras, inclusive as ditas típicas de Estado que nós temos na nossa cabeça quais são, mas necessariamente não quer dizer que vai emplacar no nosso país. Porque nem tudo que é constitucional passa a ser real ou verdadeiro, né, como nós imaginamos. Muito obrigado a todos, agradeço a todos os presentes, a Renata, que se ceremoniou, ao Rudinei, nosso presidente do Fonacate aí, né, filósofo aí, com vários cursos aí, está um curso novo aí, deve estar terminando já. Quer dizer, todo mundo estuda muito, o setor público é muito capacitado. Ao secretário da administração, futuro colega nosso, que está com a caneta para nomear os futuros auditores. Eu fico imaginando a situação que ele se encontra, o secretário da administração. Quer dizer, a pressão fica mais difícil ainda. É um dificultador, isso não facilita em nada, com certeza, nós sabemos disso. É um problema isso, e eu sei que vai terminar sendo o governador que vai resolver, que o secretário fica num desconforto natural, né, até pela postura ética que tem demonstrado em vários momentos. E, por fim, agradecer ao nosso presidente científico, Paulo Sérgio, um forte abraço, e um bom dia de auditor para todos nós, e um bom dia a todos, né? Viva o dia de São Mateus, né, que não é só dia do auditor, é um bom dia de um santo. Muito obrigado. Obrigada, Francelino. Agora eu convido o Rudinei para poder falar e eu vou deixar o encerramento com o nosso secretário. Quem sabe não firma um compromisso, né, Paulo? Bom, agradecer aí o convite do Sindifisco Goiás, a participação dos internautas, deixar aí os nossos cumprimentos aí para a Renata, Francelino, secretário Bruno, e dizer assim que essa vai ser uma maratona, né? Não pode, essa reforma administrativa não pode ser encarada aí pelos servidores, tampouco pelas entidades de classe, como uma corrida de 100 metros. Né? Foi agora um primeiro projeto, temos ainda uma segunda e terceira fase na União, depois todos os entes federados então vão ter que fazer as suas adequações. Nós temos imensas preocupações, né? Por exemplo, as que eu já citei aqui, mais o fim do regime jurídico, que não é nada mais nada menos do que um mesmo regime para todas as pessoas de direito público. Isso é importante, dá mais coesão aí para a gestão de pessoal, e algo que o governo tem dito que não é verdade, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas afirmações que querem flexibilizar a contratação. Ora, o regime de emprego nunca foi proibido para as pessoas jurídicas de direito público, né? Exceto, é claro, para aqueles cargos que têm atribuições definidas em lei, que nós não podemos abrir mão, né, de que assim permaneçam para que eles tenham, então, as garantias para exercerem com plenitude as suas atribuições. Então, o momento aí é de união de forças, é de atuação, de conversa com os parlamentares, para que a gente possa ainda reverter algumas coisas que já estão postas
na PEC 32, mas também poder participar da elaboração, aí fica um apelo ao secretário Bruno, das fases seguintes, né? Porque nós temos muito a contribuir, né? Todos nós aqui temos uma longa história de serviço público, conhecemos e queremos participar. Nenhum de nós é contra a melhoria da máquina pública, né? Acredito que ninguém é contra a avaliação de desempenho, avaliação rigorosa, mas nós temos que pensar em outras coisas que poderiam melhorar a gestão que não estão sendo feitas, né? O TCU tem dito em acordos reiterados que o maior problema da administração pública é planejamento. Nós sabemos que no Brasil mais dinheiro vai fora pela inexecução e pela falta de continuidade de obras e projetos do que pela própria corrupção. Quer dizer, e são questões que não são tratadas de forma alguma na PEC 32, e então nós precisamos estar próximos aí dos parlamentares e das autoridades públicas para que possamos fazer esses alertas e melhorar aí o que está sendo encaminhado. Obrigado a todos mais uma vez, parabéns pelo evento. Obrigada, Rudinei. Agora eu convido o nosso secretário, Bruno Magalhães, para poder fazer as honras aí do encerramento. E quem sabe, né, Paulo, nos ajudar aí com o futuro da categoria. Já pode se filiar já, fazer uma calção. Filiar, Paulão, excelente. Primeiro que realmente, como o Francelino mencionou, essa situação dual não é nada simples. Nesse exato momento, Renato, eu tenho pelo menos a LRF debaixo do braço, que como nós estamos formalmente acima dos limites da LRF, e a categoria não se inclui entre as exceções de nomeação, então nós estamos formalmente vedados, fomos cientificados pelo Tribunal de Contas, então, de fato, hoje há uma questão maior do que o mérito e a discricionariedade, que é reconduzir as despesas de pessoal para dentro dos limites da LRF, né? A necessidade dos profissionais do Fisco em serviço, para mim, são inegáveis. Assim como tantas outras, e, na verdade, eu que não sou político, Paulo também conhece, sabe que sou servidor de carreira, engenheiro, contador e mestre em economia, servidor do TCU, da Câmara de Carreira, e não tenho militância e nunca me candidatei a nada. Então, na verdade, de fato, procuro sempre ao máximo agir conforme aquilo que acredito. Acho que, de fato, o Congresso não deve votar esse ano, como conhecendo um pouco do Congresso, acho que não há tempo hábil com as eleições municipais, não há de forma alguma. É claro que a pandemia e o afastamento das classes da presença dentro do Congresso facilita um pouco. A verdade é que outras grandes mudanças foram freadas ou retardadas por conta da presença constante lá dentro, então isso facilita um pouco, mas não acredito, a própria pauta das presidências das casas deve tomar muito tempo daqui até o final do ano. Então, quanto a isso, eu não acho que haveria tempo hábil para votação esse ano, então deve haver um pouco mais de tempo para discutir. Eu, particularmente, novamente o Paulo, a Renata sabem disso, eu nunca... fizemos uma reforma do Estatuto aqui no Estado do ano passado, dos servidores, retirando algumas coisas, modernizando outras. Quem está aí sabe, por exemplo, reconhecimento de união estável, extensão de licença paternidade, possível troca entre pai e mãe conforme o casal deseja, entre outras coisas, e, obviamente, coisas que geraram problemas ou discussões, como o fim de licença-prêmio, etc. E eu nunca, em momento algum, fiz qualquer tipo de discurso polarizado que colocasse o servidor público numa situação de extremo positivo ou negativo, né? E eu acho que é muito importante que a gente consiga entender essas situações. Eu sempre trago os exemplos aqui de Goiás, porque foi o exemplo que eu tenho real, palpável, né? Uma folha que cresceu nos anos de 2014 a 2018, cresceu com uma inércia de 15% em média, chegando a 23% em alguns anos. Então, uma folha que de um ano para o outro cresce 23%. Inercialmente, são planos e mais progressões e promoções. Isso é um dado que não pode ser negado. Outros dados que nós podemos ver são quantidade de estados em déficit, quantidade de estados que não conseguem pagar as suas folhas. Eu imagino que nenhum servidor e nem eu gostariam de estar nas situações de Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, de não recebimento com atraso de meses. Então, é um outro fato que se coloca. Eu, particularmente, acho que os salários de entrada ou os salários médios de muitas carreiras públicas são mais altos do que seus correspondentes
na iniciativa privada. E acho que talvez, de fato, meu amigo Francelino, esteja correto. Então, assim, por que o salário da iniciativa privada é tão baixo? E aí nós temos um custo Brasil, um custo de burocracia. Todos os colegas aqui que são auditores sabem o custo das obrigações acessórias para os empregadores. Então, quanta burocracia a gente impõe, quanta dificuldade a gente impõe para a geração de emprego, quanto imposto a gente cobra de forma regressiva e não progressiva. Então, talvez, boa parte dessa pobreza que a gente tem visto demande uma reforma tributária antes de qualquer outra reforma, uma reforma tributária geral. Então, isso é difícil promover uma reforma tributária. Então, eu acho que a discussão não se exaure aqui. Existe uma discussão maior de eficiência econômica. Eu sou economista e gosto de discutir eficiência econômica e acho que existe um grande campo para isso, o que não afasta alguns problemas de fato do serviço público. Eu acho, como eu mencionei já na minha fala inicial, que a questão política é uma sensibilidade. Entender como vai ficar a questão política depois de uma reforma, se ela fosse aprovada nos moldes propostos, é uma questão sensível. O mérito da quantidade de gasto com pessoal e principalmente da curva, que é incremental, esse mérito, os dados estão aí, eu vejo os vários colegas e a dificuldade, e aí eu até, se me permite essa colocação bem rápida, eu tenho amigos em todo o país e o mais engraçado é que mesmo governos de partidos de esquerda, centro-esquerda, que costumam ter uma ligação maior com o serviço público, os servidores públicos, nos nossos fóruns de discussão do Conselho Nacional do Secretário de Administração, tem a mesma preocupação que a minha, que sou do governo do Democratas, que é o tamanho da folha. Então, a colega do Maranhão, que está lá com Flávio Dino, o colega de Alagoas, do Amazonas, do Tocantins, existe um grande problema com o tamanho da folha aqui nos estados. Então, entender como equalizar isso, se é por essa reforma ou não, também é outra coisa. Talvez essa reforma não entregue a economia que a gente precisa de alguma economia, de frear uma inércia de crescimento, isso eu não tenho dúvidas. Fico muito preocupado mesmo com a questão política. O Rudinei trabalha no Tesouro, eu tenho vários amigos do Tesouro. Quando eu trabalhava no TCU, tinha contato constante. Alguns deles até depois fizeram o mesmo concurso que eu para a Câmara e me relataram, durante os problemas de 2013, 2014, que o Arno Agostinho estava à frente do Tesouro, quão difícil era para os servidores técnicos lidar com aquela situação de pedaladas e alterações. Então, existe muita vulnerabilidade de servidores que são técnicos às pessoas que passam e que não têm o compromisso com a perpetuidade, né? Então, acho que essa, para mim, é a principal preocupação. Quanto ao diagnóstico e a forma de resolver os gastos de pessoal, acho que cabe muita discussão. Eu não tenho dúvidas da necessidade de conter uma inércia salarial, inércia do bolo de gastos com pessoal. A mim me preocupa a questão política, mas eu acho que, de uma forma ou de outra, a reforma está aí para ser discutida. É uma discussão que não dava mais para prescindir de se fazer. A reforma está aí para a gente fazer. E, por último, quanto a Goiás, gente, a verdade é que nós estamos trabalhando, independentemente dessa reforma, o Paulo sabe, já há algum tempo, um modelo de produtividade. Então, um modelo que foi baseado, inclusive, em 3 carreiras aqui de dentro, sendo uma delas o fisco, a carreira da Secretaria do Meio Ambiente, carreiras e órgãos que já possuem uma avaliação de produtividade madura e que vão ser replicados no sistema próprio para todo o Estado. Então, o Estado de Goiás já busca uma avaliação de produtividade. E isso é pré-proposta de reforma, né? Então, assim, o nosso foco hoje é produtividade. A questão de remuneração inicial, considerando que a gente também não está autorizado a fazer concurso público, a gente não está discutindo isso agora. Se vai ou não alterar a remuneração inicial de carreira, isso não está em pauta, não está sendo discutido, porque a nossa questão nós temos um número de servidores, não podemos fazer concurso público e precisamos que todos sejam mais produtivos, melhor aproveitados, mediante treinamento, capacitação e etc. Então, acho que a minha ideia é essa, a discussão tem que ser feita, os colegas colocaram alguns pontos que eu acho que tem que vir para a discussão, dos quais alguns eu concordo ou discordo, mas acho que a discussão tem que ser feita nesse momento e acho que o Congresso vai abrir espaço, sim, para ser feito. Muito obrigado, deixa eu só finalizar. Obrigado, então, Rudinei, Francelino, Renata e Paulão, meu amigo. Não vou fazer o compromisso da data aqui contigo, mas você sabe que a SEAD está de portas abertas para vocês aqui, sempre.
Muito obrigada, secretário. Em nome do Sindifisco Goiás, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Agradeço também a presença dos internautas que interagiram conosco e que fizeram com que esse nosso debate fosse muito produtivo e esclarecedor. E espero daqui a uns dias estar voltando a convidá-los para um novo momento, né, organizado pelo Sindifisco, para cumprir esse papel de fato, dialogar com o associado, dialogar com a sociedade, que enriquece muito, né? Todo esse conteúdo que envolve diretamente a vida de cada cidadão, né, goianiense e cada cidadão brasileiro. Então, muito obrigada pela participação de todos. Paulo, o seu encerramento final, e com você nós encerramos de uma maneira definitiva o nosso webinar. Muito obrigada a todos. Obrigado, Renata. Obrigado, Rudinei, Francelino, Bruno. Ganhamos muito hoje, né? Esclarecemos muitos pontos aí. E o debate vai continuar agora no Congresso Nacional, né? E aí a importância do engajamento de todos. Então, um abraço a todos, saúde, né? Nós precisamos, boa sorte, cada qual na sua função, e contem com o Sindifisco para aquilo que for necessário, né? Nós estamos aqui prontos a contribuir no debate, a contribuir no engajamento, né? E a todos os colegas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, um feliz Dia do Auditor, e é só um dia marcado para homenagear, mas nosso dia e o Dia do Servidor Público é todo dia, né, para atender a população. Forte abraço a todos. Tchau, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.